e obter seu sangue para usar em uma matriz espacial que abriria o portão da guerra. Depois de ouvir isso, Xiao Yue voltou-se para Zihuoyan. Zihuoyan então aconselhou Lu Fengjian: nesse caso, não haja de forma imprudente por conta própria de agora em diante. Devemos ficar juntos o máximo possível para que possamos nos proteger caso algo aconteça. Lu Fengjian acenou com a mão impacientemente: eu entendo. Você está falando demais. Nesse momento, Xiao Yue de repente se lembrou de algo. A propósito, onde está o velho Monte do Dragão? Não o vejo há algum tempo. Xiao Tian, concentrando-se atentamente no porco assado, disse: ele está cuidando de alguns assuntos. Deve terminar logo. Enquanto isso, no céu estrelado do universo, um navio de guerra flutuava silenciosamente. A bordo estava o comandante do clã da Runa de Sangue, Zhang Wuxuan. Segurando um jade de transmissão, Zhang Wuxin parecia confuso. Já se passaram 7 dias. Por quê? Estou ficando careca aqui. Por que não houve nenhuma resposta? Zhang Wuxin rapidamente deu um passo à frente para confortá-lo. Chefe, você deve comer alguma coisa. Essa refeição especial de sangue, se não for consumida, pode ser um fardo para seu corpo. Estamos em uma situação única. Precisamos manter nossa melhor condição. Zhang Wuxuan cerrou os dentes. Há algo que não estou entendendo. Eu só pedi uma tarefa simples. Um pouco de reconhecimento. Um pouco de sondagem. Não fiz um pedido excessivo. Por que não houve nenhum movimento? Por mais que pensasses, Zhang Wuxuan não conseguia entender. Seu terceiro capitão de equipe, Zhang Wuxin, tinha um sorriso amargo no rosto. Como diabos eu saberia? Meu primo estúpido da 10ª equipe, Zhang Yixin, desapareceu sem deixar vestígios. E não há notícias de Zhang Zhu, o vice-comandante. Chefe, mantenha calma. Nenhuma notícia significa que eles estão sendo cuidadosos e prudentes. Zhang Wuxuan interrompeu com raiva, virando a mesa. Cuidado, uma ova. Prudente uma ova. Nós somos o clã da Runa de Sangue, os guerreiros mais corajosos e nobres, não um bando de covardes. Zhang Wuxuan estava tão furioso que estava quase histérico. Eu posso lhes dar tudo, menos mulheres. Por que eles não voltaram? Espere. Mulheres? Um pensamento de repente lhe ocorreu. As mulheres do clã dos demônios são incrivelmente belas e voluptuosas. Esses cães devem ter sido seduzidos pelos prazeres mundanos e desertaram. Ele estava convencido de que esse deveria ser o caso. Zhang Wuxin, suando de vergonha, sugeriu: chefe, é possível que eles tenham encontrado perigo lá embaixo e tenham sido eliminados? Zhang Wuxuan apontou para si mesmo. Eu também pensei nessa possibilidade. Mas por que não havia sinal de uma explosão de cristal de sangue? Zhang Wuxin considerou uma possibilidade. Seu rosto ficou sério. Chefe, será que o cristal de sangue não explodiu porque foi parado? Não explodiu. Zhang Wuxuan repetiu. Uma súbita percepção o atingiu. Até eu só teria a opção de correr quando estivesse enfrentando um cristal de sangue. Como poderia haver alguém forte o suficiente aqui para detê-lo? Mesmo que eles pudessem suprimi-lo, deveria haver algum sinal de uma explosão iminente. Será que ele foi comido? Ele concluiu. Parece que eu mesmo terei de ir até lá. Quero ver como esses bastardos estão vivendo bem. Imediatamente, Zhang Wuxuan ordenou. Prepare-se do seu lado. Notifique os membros da primeira equipe para que se reúnam. Depois de me reunir com nosso superior, irei pessoalmente ao reino do demônio sagrado. Assim que Zhang Wuxin concordou com a cabeça, os dois homens notaram algo brilhante. Quando esse fragmento do mundo passou flutuando. Não importa, há muitos fragmentos semelhantes no vazio. Mal sabiam eles que esse fragmento era, na verdade, obra de Long Qiudao. O Sr. Xiao estava certo. O navio de guerra do clã da Runa de Sangue está de fato fora do mundo limite. Eles se esconderam muito bem, usando a turbulência e os fragmentos densos no vazio como cobertura. Demorei um pouco para encontrá-los. À noite, Zihuoyan, Lu Fengjian e Bai Qing estão jantando. Zihuoyan parece calmo, aliviado pelo fato de que todos podem finalmente relaxar um pouco depois de trabalhar duro por um tempo. Bai Qing, no entanto, está devorando carne de porco assada, achando que desperdiçar comida é vergonhoso. Ao ver Lu Fengjian parecendo preocupado, Zihuoyan rapidamente o conforta. Depois de obtermos informações sobre o campo de batalha da chama meteórica, você pode deixar seu clone no reino do demônio primordial e procurar seus pais para ter alguma clareza. Lu Fengjian responde. É claro que vou. Esse assunto tem me incomodado como uma bomba relógio em minha cabeça. Ela toma um gole e olha para Zihuoyan. Você parece sentir falta de seus pais, não é? Os olhos de Zihuoyan se suavizam com a lembrança. Sinto falta deles. Lu Fengjian sugere. Bem, então,
Por que não ir procurá-los? Zihuoyan suspira. Eu sou a grande imperatriz das chamas. Não posso simplesmente ir embora. Os inúmeros cidadãos daqui são de minha responsabilidade. Se meus pais soubessem a situação atual da grande chama, eles definitivamente apoiariam minha decisão. Lu Fengjian bufa suavemente. Estica o braço e puxa Zihuoyan para abraçá-la. Eu também apoio você. Mas devemos nos apressar para o campo de batalha do vazio? E se meus pais morrerem lá? Zihuoyan rapidamente a tranquiliza. O que você está pensando? Se seus pais fossem mortos tão facilmente, por que o clã da Runa de Sangue se daria ao trabalho de entrar sorrateiramente no reino do demônio sagrado? Lágrimas aparecem nos cantos dos olhos de Lu Fengjian. Mas agora que penso nisso, seus pais também estão em uma situação muito perigosa. E se, antes que ela pudesse terminar a frase, Zihuoyan a interrompeu colocando um frasco em seus lábios. Se você não pode dizer nada de útil, cale-se. Ninguém disse que você é muda. Lu Fengjian engasga com sua bebida e, em seguida, empurra o frasco de volta para o rosto de Zihuoyan. O que você sabe? Isso se chama se preparar para o pior. Bai King, observando isso, move um frasco de vinho para lá. Bebam, bebam e bebam mais. Vocês bebem e eu como. É perfeito. Em seguida, Bai King empurra a mesa de jantar um pouco mais para frente. Essa distância deve manter toda a comida na mesa segura. A cena familiar retorna. Ainda não se sabe quem vencerá a batalha desta noite. O pobre Zhong Yangmin terá que preparar uma sopa nutritiva novamente amanhã. Na outra ponta, Zhang Wuxuan chega a um salão espaçoso. Ele se curva para o general adjunto sentado na cadeira. Senhor, Ji Yixun levanta umas sobrancelhas. Zhang Wuxuan, onde está seu cabelo? Zhang Wuxuan toca sua cabeça careca, sem saber como explicar. Digo apenas que fiquei tão estressado que o perdi? Isso seria muito embaraçoso? Ah, não importa. Isso não é importante. Ji Yixun diz que não é importante, mas ainda acha que isso distrai um pouco o olhar. Eu ouvi de seus subordinados que estamos atualmente no vazio acima do reino do demônio sagrado. Zhang Wuxuan acena rapidamente com a cabeça. Exatamente, senhor. Ao ouvir isso, Ji Yixun ri. Que coincidência! Estou com algumas sequelas do uso da técnica da maldição de sangue e queria me recuperar em seu navio de guerra. Eu também queria descobrir o paradeiro da Imperatriz Dragão. Acontece que eu a senti no reino do demônio sagrado. Ha ha ha! Isso é realmente fácil. O velho ministro Zhong Yangmin observa os dois, pensando. O imperador só age como um jovem de 20 anos quando está brigando com Lu. De repente, ele se vira e pergunta a Xiao Tian, jovem príncipe, e quanto aos seus pais? Xiao Tian toma um pouco de sopa e responde, eles foram mortos pelo meu pai adotivo. Zhong Yangmin fica um pouco constrangido. Me desculpe, eu não sabia. Xiao Tian está apenas pensando, essa sopa tem um sabor incrível. O chefe é realmente habilidoso. Ao ouvir o pedido de desculpas, Xiao Tian apenas sorri. Está tudo bem. Eu não sabia até mais tarde. Eu achava que tinha sido pego em algum lugar. Zhong Yangmin sente uma pontada de desconforto. Como o jovem príncipe pode falar sobre assuntos tão dolorosos com um sorriso? Parece que você também passou por momentos difíceis. Pelo que você passou, Xiao Tian pega a sua tigela de sopa. No passado, meu suposto pai adotivo nos criou como cães de caça para sua organização de assassinos. E eu era o as da organização, então minha vida era um pouco mais fácil do que a dos outros. Zhong Yangmin ficou surpreso. Eu nunca pensei que você fosse um assassino de primeira linha em seu reino original. A expressão de Xiao Tian de repente ficou séria. Você está errado. Eu sou um as entre os ases, mas não sou um as assassino. Qual é a diferença? Estou em primeiro lugar na lista de homens fortes, mas em último na lista de assassinos. Dizem até que meus métodos de assassinato não são ortodoxos. Absolutamente sem vergonha. Então, eu sou de fato o as da organização, mas não um as assassino. Zhong Yangmin está um pouco confuso. Então, isso pode ser calculado dessa forma? Ele imediatamente se curva. Posso perguntar, jovem príncipe, como era seu método de assassinato? Xiao Tian chama Zhong Yangmin para mais perto e então pergunta em voz baixa. Deixe-me perguntar, para um assassinato bem-sucedido, não se trata de eliminar o alvo sem revelar sua identidade e sem deixar rastros? Exatamente. Concorda Zhong Yangmin. E se eu simplesmente eliminar todo mundo e destruir o local? Não haveria vazamento de informações e nem mesmo rastros a serem seguidos, certo? Zhong Yangmin engole. Bem, quando você coloca dessa forma, faz sentido. Xiao Tian sorri imediatamente. Veja, você concorda, não é? Quando eu destruí toda a torre nuvem de sangue, você não conseguiu encontrar nenhuma informação, não é mesmo? Zhong Yangmin se sente um pouco desconfortável, mas admite, é verdade, não posso discutir com isso. Nesse momento, um baque chama a atenção dos dois. Eles se viram para ver Zihuoyan e Lu Fengjian, ambos bêbados e encostados um no outro no chão. Xiao Tian sabe que é hora de agir. Ele dá um tapinha no ombro de Zhong Yangmin.
Pense no que eu disse e no que eu fiz. Pense sobre isso. De repente, os dois tokens de comunicação recebem uma chamada de vídeo. Long Kyudao os informa que ele encontrou o covil do clã da Runa de Sangue. Xiao Tian e Zhong Yangmin trocam olhares. Vamos dar uma olhada. Tudo bem, jovem príncipe. Imediatamente depois, Xiao Tian chama sua filha Xiao Yue. Ele então pega as duas imperatrizes e as leva para o quarto. Depois de colocá-las na cama e vê-las dormir profundamente, Xiao Tian sorri carinhosamente. Vocês duas têm trabalhado muito ultimamente. Descansem bem. Embebedem-se e depois durmam. Ele então se inclina e beija a testa de Zihuoyan e Lu Fengjian. Ao se virar para trás, ele vê Xiao Yue cobrindo os olhos. Qual é o objetivo de cobrir seus olhos assim? Bai Qing então assume sua posição habitual e diz, por favor, vá em frente. Xiao Tian dá um golpe com a palma da mão na parte de trás do pescoço dela, deixando-a inconsciente. Em seguida, ele a cobre com um cobertor e instrui Xiao Yue. Seja uma boa menina e cuide dela e de suas duas mães. O papai tem que ir cuidar de alguns negócios. Xiao Yue se levanta com as mãos atrás das costas. Entendi. Mas papai, o que você vai fazer? Você descobriu que alguém quer prejudicá-lo novamente? Xiao Tian dá um leve toque na testa de Xiao Yue. Assuntos de adulto. Crianças não devem perguntar. Irritada, Xiao Yue esfrega a testa, mas Xiao Tian e Zhong Yangmin já haviam saído lentamente. Vendo isso, Xiao Yue montou uma matriz defensiva na sala. Isso deve manter as coisas seguras. Agora também posso dormir bem. Enquanto isso, Ji Shun, do clã do Rancor de Sangue, parece pensativo. Pelas informações que você forneceu, parece que o segredo do Imperador Demônio Sagrado está realmente em sua cidade natal. Zhang Wuxuan coça a cabeça careca. O reino do Demônio Sagrado é realmente tão misterioso. Com certeza, embora Bai Qing seja afetada pela minha técnica da maldição de sangue, instintivamente, ela deveria ter ido para o reino do Mar Oriental. Sua escolha de ir para o reino do Demônio Sagrado não faz sentido. Além disso, eu não sou o único que está rastreando Bai Qing. Alguém pode já estar lá no reino do Demônio Sagrado, eliminando seus companheiros de equipe para levar todo o crédito. Zhang Wuxuan ficou estupefato. Bai Qing é realmente tão importante assim? Há coisas que vocês, nesse nível, não entenderiam. O que é normal. Ela cresceu com aquela mulher como sua companheira de brincadeiras. Zhang Wuxuan ficou atônito. Aquela mulher, sim, da Aliança Sagrada há 4 anos. Quem teria pensado que um demônio raposa de 16 anos de idade chegaria a tais alturas e se tornaria uma mulher de imenso poder? Bai Qing é sua confidente e companheira de brincadeiras. Capturá-la traria muitas vantagens. Além disso, sua missão de encontrar os descendentes do Imperador Demônio Sagrado para desbloquear o Portão da Guerra também poderia ser concluída. Você deve me ajudar totalmente nessa operação. Você não ficará de fora das recompensas. Você deve saber como são generosas as recompensas do exército do espírito marcial. No entanto, nesse momento, o rosto de Zhang Wuxuan ficou pálido e ele apontou para a cabeça de Ji Shun, mas não conseguiu dizer uma palavra. Confuso, Ji Shun pergunta: por que você está apontando para mim? Antes que ele pudesse responder, uma mão aparece de repente acima de sua cabeça e o esmaga no chão. Olhando horrorizado para o homem que acabou de aparecer, Xiao Tian sorri. Você estava falando sobre como as recompensas são generosas. Estou bastante curioso. Você poderia me explicar? Diante da aparição repentina dos 3 homens, Ji Shun sentiu gotas de suor na testa. Ele não tinha ideia de quando eles apareceram e não conseguia sentir a aura deles. O homem que os lidera tem uma alma especialmente forte. Ele não apenas pode bloquear a invasão mental de Ji Shun, mas também pode interromper sua vontade. Seu poder é realmente aterrorizante. Ji Shun mal parou para pensar antes de decidir atacar primeiro. No segundo seguinte, Ji Shun junta as mãos e os padrões em seu corpo e rompem. O lótus negro em sua testa brilha. Aproveitando a distração momentânea de Xiao Tian, Ji Shun grita, selo, e faz sinais com as mãos. Correntes aparecem do nada e prendem Xiao Tian com força. Depois de fazer isso, Ji Shun grita, ataque. Ao ouvir isso, Zhang Wuxuan explode instantaneamente com energia, inchando em um tamanho muito maior, parecendo um gigante careca. Em seguida, ele bate com o punho no chão, causando uma forte explosão. A sala se enche de detritos e fumaça. Ji Shun e Zhang Wuxuan recuam rapidamente, mas mantêm os olhos fixos no local onde Xiao Tian está. Ji Shun então direciona as 2 palmas para Xiao Tian, canalizando sua energia espiritual de rancor de sangue em uma torrente em direção a ele. Rápido! Vou ganhar tempo! Você usa o cristal de sangue para explodi-los. Com um som de rasgos, Zhang Wuxuan abriu o peito sem hesitar e retirou um cristal de sangue cultivado em seu coração. Quando o cristal de sangue emerge, as manchas de sangue nele evaporam, deixando-o cristalino e imaculadamente puro. Zhang Wuxuan o ergue bem alto e ruge. Parentes, lutem pela honra. Com isso,
ele lança o cristal de sangue na fumaça espessa em direção à localização de Xiao Tian. Ao ver isso, Ji Yixun sinaliza urgentemente para todos. Chega, vamos embora. Zhang Wuxu então pega um disco de matriz e o coloca no chão para ativar a matriz. Suas figuras começam a ficar embaçadas enquanto eles se preparam para se teletransportar. Ji Yixun rende os dentes, com um sorriso cruel no rosto. Lixo humano, em frente à explosão do cristal de sangue. Estamos ansiosos por seus contra-ataques. Depois de jogar o cristal de sangue capaz de destruir o mundo inteiro, Zhang Wuxu imediatamente usa o disco de matriz para teletransportar todo o navio de guerra para um pequeno mundo separado. Ji Yixun olha ao redor desse pequeno mundo verde e exuberante. A energia espiritual aqui é muito escassa e as bestas mais fortes estão apenas no 4º nível. Zhang Wuxu olha para o disco de matriz com uma expressão triste, dizendo que a transferência do vazio de emergência só pode ser usada uma vez e que consumiu tantos cristais de sangue, o equivalente a 500 milhões de pedras espirituais de alto nível. Ji Yixun se vira para confortá-lo, dizendo para não se preocupar. Quando eles voltarem ao campo de batalha da chama do meteoro, ele explicará a situação aos superiores. Confie em mim, diz ele. Se não tivéssemos agido de forma decisiva para jogar o cristal de sangue e ativado a matriz para escapar, certamente teríamos morrido. Zhang Wuxu acena levemente com a cabeça. Eu sei, essa pessoa parecia comum, mas foi capaz de aparecer silenciosamente atrás de você. Sua força é insondável. Graças à sua decisão rápida, conseguimos nos esconder nesse pequeno fragmento de mundo. Caso contrário, não consigo imaginar as consequências. Zhang Wuxu então instrui Zhang Wuxin, que está atrás dele, a marcar esse lugar com um ponto de ancoragem no navio de guerra para que eles possam se teletransportar diretamente para cá no futuro. Zhang Wuxin concorda prontamente. Então, aproveitando o tempo gasto para definir o ponto de ancoragem, eles convocam uma matriz de projeção para ver como Xiao Tian foi explodido. Os muitos guerreiros do clã da Runa de Sangue também querem saber que tipo de inimigo forçou o comandante a usar o cristal de sangue. Enquanto isso, no vazio, Xiao Tian varre a fumaça e os detritos com uma explosão de energia. Os três permanecem ali calmamente. Long Qiudao informa aos outros que a pessoa de antes é do clã do Rancor de Sangue, que aplicou uma técnica de maldição de sangue em Bai Qing. Essa pessoa ordenou decisivamente uma retirada ao encontrar problemas. Seu controle sobre o ritmo da batalha era impressionante. Xiao Tian, no entanto, agarra o cristal de sangue à sua frente e diz: aquele cara tinha padrões pretos por todo o corpo e um lótus preto na testa. Só de olhar para ele, dá para perceber que ele não está tramando nada de bom. Seu rosto está cheio de esquemas e ele correu assim que me viu, claramente culpado. Xiao Tian então tira uma coxa de frango de seu anel de armazenamento e começa a comê-la junto com um cristal de sangue, se divertindo muito. A energia desse cristal de sangue é muito mais forte do que a dos dois do reino do demônio sagrado. Seu sabor é ainda mais potente. Incrível. Zhong Yangmin parece entediado. Então, isso significa que fizemos uma viagem perdida. Long Qiudao examina cuidadosamente os rastros no vazio. Com base no que aconteceu, eles usaram uma matriz espacial conhecida como transferência do vazio. Essa matriz requer um ponto de ancoragem para ser definida. A julgar pelas flutuações espaciais residuais nas proximidades, eles devem estar escondidos em algum fragmento de espaço-tempo próximo. Ao ouvir isso, Xiao Tian está prestes a falar quando o cristal de sangue que ele engoliu começa a explodir. Um som estrondoso emana de seu estômago, seguido por Xiao Tian arrotando uma explosão de chamas. Só então ele limpa a garganta de forma satisfatória, dá um tapinha na barriga e pergunta: tem certeza de que eles estão escondidos em um fragmento de espaço-tempo próximo? Isso poderia ser uma pista para nos enganar? Não. De acordo com o pensamento deles, as flutuações intensas da explosão daquele cristal escaldante ocultariam completamente quaisquer flutuações espaciais. No entanto, eles não levaram em conta o trunfo que é o Lord Xiao. O cristal de sangue se tornou um tempero para o churrasco do Sr. Xiao. Ao ouvir isso, Xiao Tian olhou em volta e comentou: mas deve haver pelo menos uma centena de fragmentos aqui. Vai ser um verdadeiro incômodo procurar. Enquanto isso, as pessoas do clã da Runa de Sangue, que estão observando as ações audaciosas de Xiao Tian, estão completamente atônitas. Zhang Wuxin murmura horrorizado: chefe, você estava realmente certo. O cristal de sangue realmente foi comido. Zhang Wuxin está quase furioso, cerrando os punhos com força. Engoliram um cristal de sangue. Esses humanos realmente são demais. Por que ele não explodiu e matou você, seu desgraçado? Meu vice-comandante, minhas tropas, meus cristais de sangue. Malditos humanos. Vocês desperdiçaram 3 dos meus cristais de sangue. Eu odeio isso. Ji Yixun, do clã do Rancor de Sangue,
Observa Xiao Ti engolir o cristal de sangue e murmura horrorizado. Sua força excede em muito a nossa imaginação. Foi bom termos nos retirado rapidamente. Ele deve ser um praticante de 20º ou 21º nível de cultivo físico. Zhang Wuxuan cobre o rosto, incapaz de continuar assistindo. Isso não está certo. É difícil encontrar um indivíduo tão poderoso no reino do demônio sagrado ou em outros planos. Não importa. Não vamos pensar nisso por enquanto. Fique de olho nele. Eu vou descansar. Quando esse humano sair, vamos nos retirar em silêncio. No entanto, seu subordinado Zhang Wuxin está um pouco preocupado. Meu senhor, o cristal de sangue não explodiu e há flutuações espaciais residuais. E se ele nos encontrar? Ji Yixun dá um sorriso amargo de resignação. Deve ser impossível. Com tantos mundos pequenos, quanto tempo levaria para ele nos encontrar? Mas antes que ele pudesse terminar a frase, seus olhos se arregalaram em choque. O que é isso? O que esse maldito humano está fazendo? Xiao Ti alcança o vazio com as duas mãos e o rasga com um som de ruptura, revelando um módulo continental em seu interior. Long Qiudao se inclina para dar uma olhada. Meu senhor, eles não estão aqui. Sem se incomodar, Xiao Tian pega toda a massa de terra e a molda em uma bola. Ele a armazena na relíquia sagrada do dragão. Verei se consigo encaixar isso no reino sagrado dos demônios mais tarde. Ao ver isso, Long Qiudao quase perde a compostura, mas murmura para si mesmo. Não entre em colapso, não entre em colapso. Mantenha sua mente calma. Isso é apenas o básico para o senhor. Em seguida, Xiao Tian abre outro pequeno mundo, parecendo ficar mais entusiasmado como se estivesse abrindo uma caixa misteriosa. Depois de abrir uma lacuna, ele perguntou a Long Qiudao. Está aqui. Long Qiudao balança a cabeça. Não. Ao ouvir isso, Xiao Ti novamente o molda em uma bola e o joga para Long Qiudao. Guarde este também. Ao testemunhar essa cena por meio de uma formação mágica, Zhang Wuxuan está à beira de um colapso. Isso é mesmo humano? Rasgar as barreiras do mundo com as mãos é uma coisa, mas colocá-las de volta e depois enrolá-las em uma bola para levá-las embora? Você é inacreditável. Zhang Wuxin pergunta apressadamente. Chefe, o que fazemos? A pergunta que você está fazendo é bastante requintada. É requintada porque o que diabos eu posso fazer? Zhang Wuxin então se volta para Ji Yixun. Mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, Zhang Wuxuan vê o estado mental de Ji Yixun entrar em colapso, babando como um idiota. Nesse momento, Ji Yixun tem apenas um pensamento. Se os humanos são assim, eu mesmo poderia comer o fragmento de espaço-tempo. Nesse exato momento, um guerreiro de repente grita, eles se foram. Os três imediatamente estremeceram, mas depois deram um suspiro de alívio ao verem as figuras se afastando. No entanto, no momento em que Zhang Wuxuan enxuga o suor frio de sua cabeça careca, ele vê Xiao Tian de repente se virar para trás e olhar para o pequeno mundo deles. Ji Yixun está apavorado, gritando mentalmente. Não, é apenas um mundo pequeno de quarta camada, deixe-o em paz. No entanto, contra sua vontade, um barulho estrondoso irrompe e uma fenda espacial se abre. Ji Yixun cerra os punhos com força, mas não consegue fazer nada. Xiao Tian olha para eles através da fenda e sorri. Encontrei vocês. Xiao Tian abre diretamente as barreiras do mundo e zomba. Vocês se esconderam muito bem. Na verdade, se escondeu neste pequeno fragmento de mundo. Ji Yixun cai no chão aterrorizado. Estou apenas no 19º nível. Na frente desse monstro que pode rasgar fragmentos de mundos com as próprias mãos, sou apenas um bebê. Zhang Wuxuan também olha para Xiao Tian com espanto. Esse cara realmente não é humano. Ele pode até proteger o pequeno mundo do fluxo caótico do vazio. Nós realmente vamos morrer em desespero? Não posso aceitar isso. Nós somos o clã da runa de sangue. Como podemos nos submeter tão facilmente? Como general adjunto do exército de espíritos marciais do campo de batalha das chamas do meteorito e guerreiro do clã do rancor de sangue, ele deve pensar como eu. Morrer em batalha é o único caminho para casa, pensa Zhang Wuxuan. Mas no segundo seguinte, Ji Yixun de repente se prostra no chão. Estimada potência humana, sua força e habilidades me conquistaram completamente. Zhang Wuxuan está atônito. Eu não esperava que você fosse esse tipo de deputado. Xiao Tian também está um pouco confuso, sem entender muito bem a situação. Zhong Yanmin também está perplexo e só consegue pensar que esse cara é esperto. Quando a situação se voltou contra ele, ele imediatamente abaixou a cabeça e implorou por misericórdia. Ji Yixun ergueu a cabeça com um sorriso bajulador. Estimado senhor, meu nome é Ji Yixun. Sou o vice-general do campo de batalha da chama do meteoro, no 19º nível. Também sou um ancião do clã do rancor de sangue e sou bastante habilidoso em vários tipos de maldições. Sou trabalhador, confiável e muito bem informado. Quando Xiao Tian estava prestes a dizer algo, Ji Yixun interrompeu. Estimado senhor, você me parece ser uma pessoa de alta moral e grande reputação. Certamente,
Você é uma figura benevolente e respeitada. Eu me arrependi profundamente de minhas ações anteriores e estou bastante arrependido. Agora os céus o trouxeram até mim, oferecendo-me uma chance de mudar de lado e servi-lo. Você estaria disposto a me deixar aproveitar essa oportunidade? Ao ouvir o apelo colorido e apaixonado de Ji Shun, Xiao Tian, Long Qiudao e Zhong Yangmin ficaram atônitos. Esse cara realmente não tem vergonha. Ao vê-los em silêncio, Ji Shun continua. Talvez você não saiba, estimado senhor, mas viemos aqui com um grande custo, não apenas para obter o herdeiro do imperador demônio sagrado Lu Taotin e abrir o portão da guerra, mas também para conectar o portão da guerra do campo de batalha da chama meteórica e o reino demoníaco sagrado, para facilitar o envio contínuo de tropas e conquistar 124 mundos de reino no vazio. Ao terminar, Ji Shun se sente bastante presunçoso. Agora, não acredito que você não me manterá ao seu lado. Quando eu estiver perto de você, encontrarei o momento certo para roubar informações importantes. Sem saber das segundas intenções de Ji Shun, Anvushua não pode deixar de acusá-lo verbalmente de ser sem vergonha. Ji Shun revira os olhos, mas, no segundo seguinte, Xiao Tian fala de repente. Você é uma pessoa aterrorizante. Você é ardiloso e moralmente baixo. O que me dá nojo. Não vou lhe dar a oportunidade que os céus lhe ofereceram. Você não pode ficar. Ji Shun está completamente perplexo. Por quê? Acabei de fazer uma apresentação tão boa. Não apenas me rendi, mas também forneci informações valiosas. Onde estou tramando ou com moral baixa? Já que você acabou de me dar informações, vou deixá-lo morrer com compreensão. Responde Xiao Tian. Este é o nosso primeiro encontro, mas você sabe que eu adoro fazer boas ações, o que sugere que você já fez uma pesquisa completa sobre mim. Mas agora você age como se não me conhecesse, provavelmente tramando algo sinistro em segredo. Além disso, você estava apenas abaixando a cabeça e sorrindo, com os olhos se movendo. Claramente, você não está tramando nada de bom. Ji Shun está intrigado. Eu estava abaixando a cabeça. Como ele poderia estar vendo? Ao ver a expressão dele, Xiao Tian sorriu levemente. Viu? Eu peguei você bem ali. Além disso, você revelou todos os seus planos sem que eu sequer perguntasse. Não é para fazer com que eu, o futuro genro do imperador demônio sagrado, aja? Além disso, seu comportamento de trair seu lado para obter ganhos pessoais é totalmente vergonhoso. Se eu poupá-lo hoje e mantê-lo ao meu lado, quem sabe quando você me trairá? Enquanto falava, Xiao Tian de repente estendeu a mão, agarrando o pescoço de Ji Shun. Chega! Quanto mais falamos, mais assustador isso fica. Então, com um estrondo alto, Ji Shun é firmemente pressionado no chão por Xiao Tian. De repente, ele vira a cabeça. Ah, certo. Se ele morrer, a técnica de maldição de sangue da memória de Bai Qing será suspensa, certo? Long Qiudao acena com a cabeça. Sim, meu senhor. Sua morte naturalmente removerá a técnica de maldição de sangue. Ji Shun mal consegue falar. Chefe, tenho algo mais a dizer. Mas Xiao Tian parece não ouvi-lo, continuando a falar sozinho. Isso é bom. Assim que a memória de Bai Qing voltar, a indenização pelo navio de guerra inicialmente danificado que eu havia prendido poderá ser finalizada. Ji Shun ficou completamente arrasado. Então, você está me matando só para restaurar a memória de Bai Qing e depois cobrar o custo de uma nave auxiliar? E essa nave foi até mesmo confiscada de nós. Ji Shun está totalmente perplexo. Sua alma parece estar se afastando. Estimado senhor, posso lhe oferecer mais dinheiro. 100 milhões? 1 bilhão. Você é genro de Lu Taotian. Tenho muitas informações sobre o imperador demônio sagrado. Por favor, poupe-me, eu posso ser útil. Infelizmente, Xiao Tian já está surdo às suas súplicas. Ji Shun só pode xingar em sua mente. Droga, estou realmente ferrado dessa vez. Esse humano é insano. Ele é completamente louco. Os humanos que eu matei antes provavelmente pensavam o mesmo sobre mim. É o karma. Com esse pensamento, o espírito de Ji Shun cedeu completamente e ele morreu instantaneamente. Ao ver isso, Zanvushua cerrou os punhos. Boa viagem. Long Qiudao olha para ele. Esse membro do clã do rancor de sangue mereceu. Xiao Tian se volta para os membros restantes do clã runa de sangue. Quanto a vocês, no segundo seguinte, ele desaparece. Uma série de sons de batidas são ouvidos enquanto todos os membros do clã das runas de sangue estão gravemente feridos, deitados no chão tremendo, com seus poderes completamente perdidos. Xiao Tian gesticulou para Long Qiudao. Por enquanto, guarde-os na relíquia do dragão sagrado. A fazenda chama verde está se expandindo e estamos com pouca mão de obra. Long Qiudao, com um rosto de compaixão, comparado a Ji Shun, eles têm sorte o suficiente para viver, mesmo que seja uma vida miserável. Nesse momento, depois de resolver as questões com Zanvushua e outros, Xiao Tian chega em seu navio de guerra. Observando as inscrições que cobriam todo o espaço, Long Qiudao informou aos dois.
A pessoa que construiu esse navio de guerra é muito poderosa. Ji Shun, que agora está morto, não passava de uma formiga na presença deles. Em seguida, os três chegam em frente à base de formação. Long Kyudao dá uma olhada mais de perto. Desde que atendamos às condições dessa base de formação, o chamado portão de guerra pode ser construído. A cabine do navio está vazia, mas, graças aos aprimoramentos da formação espacial, ela pode acomodar mais de 10.000 pessoas. A tecnologia para construir o portão de guerra é bastante madura. Usar o sangue do demônio supremo sagrado como um meio é realmente uma boa escolha. Com o sangue do Sr. Lu, podemos criar diretamente um portão de guerra. Eles podem passar por ele, e nós também podemos chegar à sua localização. Xiao Tian boceja de tédio. Se for esse o caso, o que estamos esperando? Vamos abrir o portão da guerra e partir. Temos que voltar para o café da manhã antes do amanhecer, especialmente Zhong Liangmin. Cozinhar leva tempo. Zhong Liangmin esfrega desajeitadamente a testa. Príncipe, você realmente não precisava dizer isso. Long Kyudao lembra Xiao Tian. Precisamos do sangue do Lord Lu como guia. Caso contrário, não poderemos ativar a formação. Xiao Tian sorri levemente e tira uma garrafa de uma fenda espacial. Tenho um pouco aqui. Zhong Liangmin e Long Kyudao estão atonitos olhando para o sangue na garrafa. De onde veio isso? Peguei um pouco antes de sair, só por precaução, responde Xiao Tian. Os dois homens se olham sem palavras. O príncipe é excepcionalmente proativo e diligente. Em seguida, Long Kyudao pinga o sangue na formação. Um estrondo alto é ouvido quando a formação é ativada. Um enorme feixe de luz envolve os três. Enquanto isso, em um distante campo de batalha vazio, flutuações espaciais começam a aparecer sobre uma cidade. Uma gota de sangue vibra continuamente. Os soldados do clã da Runa Sanguinária que estavam de guarda sentiram que algo estava errado. Vai e informe o general. Há algo errado com o salão de guerra. Do outro lado, dentro da mansão do general, uma figura está presa em uma formação, guardada por muitos soldados. A figura luta constantemente, quase se libertando da formação. Infelizmente, o general Zambuki, do clã Runa de Sangue, retorna. Quando ele bate com sua grande lâmina no chão, a formação é imediatamente reforçada e a figura é mais uma vez amarrada à força. Zambuki zomba com um sorriso. Você é realmente um homem formidável. Eu saí por apenas um momento e a formação quase não conseguiu suprimir você. Parece que realmente não há outra maneira de contornar isso a não ser observá-lo o tempo todo. Santo Imperador Demônio. Lu Taotian. Lu Taotian levanta a cabeça e sorri. Zambuki, se você tiver coragem, deixe-me ir e vamos lutar. Vamos ver quem vai ficar mais desgastado. Zambuki apenas sorri. Provocações não funcionam comigo. Nós nos esforçamos muito para capturar você. Lu Taotian cuspiu com desdém. Covarde. Zambuki permanece imperturbável, desde a camada única inicial da formação até a formação extrema de 7 camadas. E agora eu tenho que suprimir você pessoalmente. Você é realmente notável. Lu Taotian, quanto mais forte você ficar, mais estável seu sangue poderá tornar nosso portão de guerra. É claro que eu aconselharia entregar o poder do seu sangue de boa vontade. Pare de ser teimoso. Lu Taotian sorriu. Se você quiser, venha e pegue você mesmo. Para sua surpresa, Zambuki ri. Sua confiança vem do fato de seu poder sanguíneo ser fortalecido por alguma força. Mas esse segredo está prestes a ser desvendado por nós. Nossos superiores pagaram um preço alto para enviar um navio de guerra vazio para o reino do demônio sagrado. Pelo que a nossa inteligência mostra, o seu clã do demônio sagrado ainda não se posicionou com força total. Não é mesmo? Quando Zambuki termina de falar, Lu Taotian fica momentaneamente em silêncio antes de irromper em uma aura aterrorizante. Ele entra em um estado de explosão, e os 2 chifres em sua cabeça parecem ainda mais ferozes. Ao ver essa reação, Zambuki riu ainda mais. Exatamente. Se ele não fosse um descendente amado, por que seria colocado em uma zona segura? Infelizmente, essa zona segura não é mais segura. Talvez seu descendente já tenha sido capturado e seu sangue tenha sido coletado para o portão de guerra. Ao ouvir isso, Lu Taotian rugiu com raiva. Se algo acontecer ao pequeno Yuan, juro que massacrarei todo o seu clã. Infelizmente, quando a formação fortalece sua supressão, Lu Taotian mais uma vez cai de joelhos, impotente. Zambuki continua a tentar. Lu Taotian, se você entregar seu poder de sangue e trouxer todo o seu clã para se juntar ao nosso exército do espírito marcial, posso cancelar a operação no reino do demônio sagrado e você será recompensado pelos superiores. Quem diria? Lu Taotian começou a rir. Zambuki, não se iluda. Nós, do clã dos demônios, nunca nos curvaremos e não teremos uma vida digna, a menos que morramos em batalha. Como você disse, a pequena Yuan pode enfrentar uma catástrofe, mas acredito que, como filha desse imperador, ela não se renderá. Zambuki rende os dentes. Esse cara é como uma pedra em um poço de esterco,
fedorento e duro. Naquele momento, um som estrondoso foi ouvido na cidade. Lu Taotian, você realmente não sabe quando desistir. Está desperdiçando esforços. Observa Zambuki. Lu Taotian não se mexe. A comoção de agora não foi obra dele. Ele também parece intrigado. Se não foi ele, então quem mais agiria aqui? Nesse momento, um soldado entra correndo de repente. General, aconteceu alguma coisa. Zambuki lhe dá um tapa sem dizer uma palavra. Acalme-se. Qual é o motivo desse pânico? O jovem soldado cobre a boca, parecendo injustiçado. Há um homem humano usando uma máscara estranha e ele está caçando nosso povo por toda parte. A primeira reação de Zambuki é de descrença. A defesa da cidade é tão sólida quanto uma rocha. Como um humano poderia tê-la violado? Lu Taotian, suprimido pela formação, também não acredita. Existem realmente humanos tão fortes no campo de batalha das chamas do meteoro? Além disso, a formação defensiva da cidade ainda está intacta, sem um único sinal de ter sido quebrada. Zambuki acena com a mão. Descubra o que realmente está acontecendo. Não fique especulando por causa de um pequeno distúrbio. O jovem soldado explica rapidamente. Não sei de onde esse humano veio, mas ele está usando uma máscara assustadora. Ele nos ataca logo de cara e não veio de fora da cidade. As sobrancelhas de Zambuki se franzem. Ele tem um mau pressentimento. Ele então conjura a formação da mansão no ar. Quero ver o quão formidável esse humano é, para ser digno do termo caça. Logo, 3 figuras aparecem na formação. Ele está vestindo uma túnica preta e uma máscara preta de fantasma. Zambuki olha para o trio com surpresa. Não apenas um, mas também o clã do dragão sagrado? Mas não parece haver nada de especial neles. Ele questiona o soldado diante dele. Essa é a caça sobre a qual você entrou em pânico? Esses são apenas ratos que se esgueiraram de algum lugar. Antes de Zambuki terminar de falar, um barulho estrondoso irrompe. O humano mascarado faz alguma coisa, e vários prédios são demolidos instantaneamente. A poeira se levanta e os soldados do clã da runa de sangue se dispersam com medo. Uma voz, a de Xiao Tian, fala. Está vendo isso? Técnica perfeita de assassinato. Atraia seu alvo e depois o elimine. Com isso, Xiao Tian se levanta levemente do chão, voando para o céu. Com alguns vooches, sua figura se move como um fantasma, alcançando instantaneamente os soldados do clã das runas de sangue em fuga. Esses soldados explodem em flores de sangue em pleno ar, enquanto o resto das pessoas se espalha em todas as direções, tentando freneticamente escapar. No entanto, Xiao Tian caminha casualmente até um prédio intacto, pega uma faca longa e, com uma onda de luz, um violento redemoinho reduz o prédio à sua frente a ruínas. A faca longa não consegue suportar o poder de Xiao Tian e se quebra em pedaços, que ele descarta casualmente. Um soldado do clã das runas de sangue se esconde atrás dos escombros, pensando, o lugar mais perigoso é o mais seguro. Se eu me esconder nas ruínas que vamos destruir, ele nunca vai me encontrar. Xiao Tian se gaba para Long que o Dao e Zong em mim. Estão vendo isso? Minha técnica de assassinato é muito eficiente e não deixa rastro. Não entendo por que a guilda dos assassinos me expulsou. Zambuki observa isso e pergunta ao jovem soldado ao lado dele. Por que vocês não saem da cidade? O jovem soldado, desamparado, estende as mãos. A formação foi alterada. Ela está totalmente selada. Não podemos escapar. Todos estão preocupados em revelar sua posição e não se atrevem a se aproximar daqui. General, é melhor encontrar uma maneira de afastar o Imperador Santo Demônio da cidade de vanguarda. Ele vai nos caçar mais cedo ou mais tarde. Zambuki murmura para si mesmo. Droga. Como pode ter sido em um momento tão ruim? Logo quando estávamos prestes a abrir o portão de guerra, esse humano aparece. Sua força pode até ultrapassar um pouco o meu 20º nível. O jovem soldado continua a insistir com o general. O tempo é essencial. É melhor tomar uma decisão logo. Lu Taotian se levanta lentamente. Não é que ele não queira se mover, mas é que ele não pode. Para se mover, a formação precisa ser levantada. Infelizmente, quando a formação for aberta, não será fácil suprimi-lo. Portanto, ele está preso em uma posição difícil. Nesse momento, diante de Xiao Tian, que apareceu de repente, Zambuki não pode sair. Ele só pode ordenar que seus 3 generais adjuntos intervenham, para tentar impedir o progresso de Xiao Tian e ganhar tempo. Com isso, os padrões de cor de sangue em todo o corpo de Zambuki se acendem repentinamente. Sua aura de nível 20 rompe. À medida que seu ímpeto continua a aumentar, uma formação cor de sangue aparece acima da cabeça de todos. No segundo seguinte, as correntes de formação que estavam originalmente prendendo Lu Taotian começam a convergir para Zambuki. Lu Taotian foi pego de surpresa e se perguntou, o que ele está tentando fazer? Então, com alguns sons de esmagamento, as correntes realmente perfuram o corpo de Zambuki. Zambuki cerra os punhos, aparentemente suportando uma grande dor. Os olhos de Lu Taotian se arregalam em choque.
pois ele sente claramente seu poder de linhagem sendo absorvido por Zambuki. Com o passar do tempo, as chamas cor de sangue ao redor de Zambuki gradualmente adquirem uma tonalidade dourada. Um soldado do clã da runa de sangue atrás dele não pode deixar de falar: General, isso afetará o plano do mestre. Zambuki responde: execute rapidamente minhas ordens. Se não matarmos os inimigos invasores, qualquer plano que se pretenda fazer mais tarde será uma piada. Uma perda no poder da linhagem sanguínea não faz mal. Podemos encontrar alguns tesouros raros para ele consumir e se recuperar mais tarde. Ao sentir seu poder sendo absorvido, Lu Taotian se sente fraco e cai de joelhos. Seu corpo treme incontrolavelmente e ele está um pouco preocupado. Se Zambuki absorver todo o seu poder, o humano ainda será capaz de resistir? Lu Taotian não pode deixar de olhar para a formação, olhando para o guerreiro humano que trouxe esperança. Enquanto isso, Xiao Tian está explicando a Long que o Dao e Zhong Yangmin: a essência da minha técnica de assassinato é fingir fraqueza. Não tenham pressa em mostrar todo o seu poder de batalha, façam isso passo a passo. Você deve controlar com precisão o poder que revela, fazer com que os peixes grandes pensem que você está quase no nível deles, em seguida, provocar e estimular continuamente a oposição. Faça com que os peixes grandes mordam a isca e saiam para lhe dar uma lição. Os dois parecem desamparados, balançando a cabeça como se dissessem: você é incrível. O que você disser vale. Mas, no segundo seguinte, 3 soldados do clã da runa sanguínea de 19º nível aterrissam com batidas atrás de Xiao Tian. Eles são as forças mais fortes sob o comando do general Zambuki. O vice-general líder, segurando uma longa lança, grita: humano, este caminho está bloqueado. Os olhos de Xiao Tian se iluminam, apontando para os 3 indivíduos enquanto ele diz a Long que o Dao e Zhong Yangmin: estão vendo? Os peixes grandes chegaram, não é? E, a julgar por suas ações em nos bloquear, o maior peixe deve estar lá na frente. Os dois estão intrigados, porque quando o príncipe diz para deixar os alvos se revelarem, eles simplesmente o fazem. O príncipe está fazendo uma demonstração de arrogância e destruição para atrair os peixes grandes. E eis que 3 peixes grandes caem do céu. O que está acontecendo? O processo de pensamento desse cara está girando em espiral? Você também está capturando a loucura dele? Procurar a morte é uma coisa, mas eles estão fazendo isso como um grupo. Do outro lado, Zambuki estica seu corpo confortavelmente, sentindo o poder crescente dentro dele. Ele não pode deixar de exclamar: digno de ser o imperador demônio sagrado. Apenas um pouco do poder absorvido me tornou incrivelmente forte, uma força que nunca senti antes. Infelizmente, ela só vai durar uma hora. Lu Taotian, parecendo fraco, levanta a cabeça, ainda mais preocupado do que antes. O humano pode realmente resistir a um Zambuki tão forte? Zambuki parece notar sua preocupação e ri. O próximo passo é lidar com esse humano. Assim que ele termina de falar, a parede à sua frente se abre, com poeira voando por toda parte. Zambuki se pergunta como eles chegaram tão rápido. Será que por acaso não viram os 3 generais adjuntos que ele havia organizado? Outro som de explosão, detritos voando. Tanto Lu Taotian quanto Zambuki estão surpresos com a figura que surge. Quando um nível 20 poderia derrotar 3 níveis 19. Xiao Tian aparece, carregando uma longa lança cor de sangue. E atrás dele estão os 3 vice-generais de nível 19, agora imóveis como se fossem 3 cães mortos. Nesse momento, Zambuki respira fundo e pergunta: quem exatamente é você? Xiao Tian joga sua lança no chão, esmagando os 3 vice-generais sem vida. Papai me chama de Rei Supremo Benevolente da Divindade do Inferno. Meu nome é Xiao Tian. Dizendo isso, Xiao Tian ajustou sua máscara e sua aura explodiu, criando uma atmosfera opressiva. Ao ouvir isso, as runas de sangue de todo o corpo de Zambuki se acendem, queimando com uma chama vermelho-púrpura. Eu sou Zambuki, o general do exército de espíritos marciais do campo de batalha da chama do meteoro. Mas quem é esse Rei Supremo Benevolente da Divindade do Inferno? Por que nunca ouvi falar dele antes? Xiao Tian se vira para olhar para Lu Taotian atrás dele. Parece que o único público que pode espalhar a mensagem é este aqui. Xiao Tian gesticulou em sua direção. Vamos! Zambuki ri de repente. Parece que os guardas não estão ignorando completamente esse campo de batalha. Afinal, eles até enviaram um reforço tão poderoso, bastante inesperado. Xiao Tian acena com a mão impaciente. Chega de conversa. Se você quer lutar, vamos lutar. Somente os fracos falam bobagens. Zambuki ficou agitado. Se você está procurando a morte, então eu a concederei a você. Quanto mais eu olho para você, mais irritante você se torna. É irritante. Zambuki rosna, reacendendo sua aura e subitamente se expande em um gigante de 5 metros de altura. Com um grito estrondoso, Zambuki solta. Corte do céu de chama carmesim. Suas mãos se transformaram em uma chama roxa. Ele está começando com seu movimento mais forte. Observa Lu Taotian,
alertando Xiao Tian com urgência. Cuidado! O ataque dele pode contornar sua defesa e queimar diretamente sua energia espiritual, enfraquecendo. Quando o ataque se aproxima, um rugido enorme ressoa no céu, cheio de chamas imponentes. Zambuki dá um sorriso satisfeito. O jogo está pronto. Despojado de toda a sua energia espiritual pela minha chama sagrada do demônio, com o que você enfrentará minhas lâminas duplas? O humano patético. Quando a poeira e a fumaça se dissiparam, a risada de Zambuki parou abruptamente. Xiao Tian, em algum momento, se moveu para trás dele, agarrando suas lâminas duplas. Com um leve aperto, as lâminas se partem em 2 pedaços. Antes que Zambuki pudesse reagir, uma luz prateada passou e uma sensação de frio surgiu em seu pulso. Seus braços caem no chão, com sangue jorrando das partes cortadas. Xiao Tian faz seu próximo movimento, com o poder espiritual envolvendo a lâmina quebrada enquanto ela passa pelos joelhos de Zambuki. Tudo que Zambuki sente é uma dor aguda seguida de uma sensação de fraqueza nos joelhos, fazendo com que ele se ajoelhe diante de Xiao Tian. Antes que a expressão de choque em seu rosto pudesse mudar, Xiao Tian disse levemente: não há necessidade de tais formalidades se você sabe que está errado. Enquanto o general Zambuki jazia impotente diante dele, Xiao Tian jogou casualmente a lâmina quebrada no chão. A lâmina ricocheteia no chão, passando pelo rosto de Luo Taotian. Por um momento, Luo Taotian sente como se tivesse visto seu salvador. No segundo seguinte, ouve-se um som de rachadura e Luo Taotian sente todas as suas amarras desaparecerem. As correntes da matriz que o prendiam se desintegram no éter. Incapaz de resistir, Luo Taotian dá outra olhada em Xiao Tian. Esse humano é incrivelmente forte. Zambuki é segurado pelo queixo por Xiao Tian, com seus olhos cheios de descrença. Eu absorvi o poder de Luo Taotian. Por que fui derrotado tão facilmente? Xiao Tian sorri. Fracos de raças estrangeiras, lembrem-se do meu nome. Zambuki começa a suar. O que esse humano está planejando fazer? Com um leve esforço, ouve-se um estalo. O poderoso Zambuki perde sua vida, cheio de profunda confusão. Eu não deveria ter sido capturado e interrogado para obter informações, talvez trocado por recursos ou reféns. Por que ele simplesmente quebrou meu pescoço? Luo Taotian olha para Zambuki completamente morto. Ele está realmente morto? Tudo isso parece tão irreal. Xiao Tian então ergue Luo Taotian sobre seu ombro. Não devemos ficar aqui por muito tempo. E também agarra o cadáver de Zambuki. Com um salto, eles voam pelo ar, percorrendo uma distância considerável antes de Xiao Tian finalmente parar. Este deve ser um lugar seguro. Luo Taotian dá um tapa em sua cabeça intrigado. Esse humano não só é incrivelmente forte em combate, mas também é rápido. Onde ele está fraco? Pensando nisso, Luo Taotian se curva levemente. Obrigado por me salvar, sou eternamente grato. Xiao Tian se esquiva. Não é nada. Você parece ser poderoso, mas foi capturado sozinho. Se voltar sozinho, seus companheiros podem suspeitar que você foi transformado. Portanto, deixe-me ajudá-lo até o fim. Esse estrangeiro tem um status elevado. Você pode levá-lo de volta como prova. Luo Taotian ficou momentaneamente sem palavras. No momento em que ele está prestes a revelar que é realmente o Imperador Demônio Sagrado, Xiao Tian interrompe. Não há necessidade de me agradecer. Quando você voltar, conte tudo o que aconteceu em detalhes. Deixe claro que fui eu, o Supremo Rei Benevolente da Divindade do Inferno Xiao Tian, quem o salvou. Se algo acontecer, sinta-se à vontade para colocar a culpa em mim, o Supremo Rei Benevolente da Divindade do Inferno. Entendeu? Naquele momento, Luo Taotian de repente agarrou a mão de Xiao Tian, olhando para ele com seriedade. Sempre gostei de fazer amizade com heróis de todas as esferas da vida. Irmão Xiao, por que não nos tornamos irmãos de juramento aqui e agora? Ao ver a expressão ansiosa de Luo Taotian, Xiao Tian considerou a possibilidade. Pelo seu jeito de ser, você parece ser uma pessoa ousada e despreocupada. Por que não nos tornarmos irmãos de juramento? Ter um irmão torna o nome de alguém ainda mais impressionante. Com esse pensamento, Xiao Tian segurou firmemente a mão de Luo Taotian. Você parece ser mais velho do que eu, então deve ser o irmão mais velho. Eu o chamarei de irmão mais velho. Luo Taotian está muito feliz. Irmão mais novo. Os dois compartilham um momento sincero, aproveitando o calor de sua nova amizade. Nesse momento, Xiao Tian recebe uma mensagem. O portão da guerra está prestes a se fechar. A expressão de Xiao Tian muda ligeiramente. Isso não é bom. Talvez não tenhamos tempo suficiente. Irmão mais velho, surgiu algo urgente. Minha esposa não está bem em casa e eu preciso voltar antes do amanhecer. Vamos nos separar por enquanto e nos reunir mais tarde. Com isso, Xiao Tian partiu rapidamente, desaparecendo da vista de Luo Taotian em um instante. Observando-o partir, Luo Taotian pensou: esse meu irmão mais novo e forte também é bastante impulsivo. Ele nem sequer me deixou me apresentar. No entanto,
Por ser tão forte e cuidar de sua família, seus irmãos são realmente afortunados. Longe dali, Lúthien Jiun de repente espirra, sentindo que algo está errado. Após alguma introspecção, Luo Taotian sente sua força retornar gradualmente. Chamas roxas queimam furiosamente ao seu redor, limpando seu corpo. Seu cabelo roxo escuro originalmente flui por suas costas, revelando sem dúvida a grandeza do Imperador Demônio Sagrado. Xiao Tian rapidamente se juntou a eles. Assim que aterrissa, ele imediatamente pergunta: como foi? Está tudo resolvido? Long Qiudao parece cansado. Os membros do clã da Runa de Sangue escondidos nas sombras concluíram suas doações. Eles já retiraram todos os seus recursos desta cidade. Ao ouvir isso, Xiao Ti imediatamente decidiu: então vamos embora. Precisamos nos apressar para voltar antes que o portão da guerra entre em colapso. Dizendo isso, os três olham para a plataforma de matriz atrás deles. Long Qiudao aponta para o portão da guerra. Ele ainda não está estável o suficiente. Quer seja o sangue deste lado da matriz ou o sangue da Imperatriz Lu do outro lado, é muito pouco. Caso contrário, o portão da guerra poderia ter durado muito mais tempo. Muito bem, vamos lá. Instantaneamente, os três passaram rapidamente pelo portão da guerra. O cenário muda em um piscar de olhos. Em um segundo, os três estão de volta à cabine de seu navio de guerra vazio. Apenas alguns segundos depois de aterrissarem, o portão da guerra atrás deles se abre com um estrondo, dissipando-se no cosmos. Xiao Tian solta um suspiro de alívio. Foi por pouco. Quem sabe quanto tempo teríamos levado para voltar de outra forma? De repente, Xiao Tian pergunta: a propósito, como foi a arrecadação de fundo? Quanto conseguimos? Zhong Yangmin ficou momentaneamente confuso antes de rir e abrir as mãos. É muito para contar rapidamente, mas podemos ter certeza de que o nível geral do reino do demônio sagrado melhorará muito com esses recursos. Xiao Tian tira sua máscara. Parece que o clã da Runa de Sangue percebeu seus erros. Estou aliviado por vê-los expressando ativamente sua boa vontade. Ele então pergunta: você disse ao clã da Runa de Sangue que, depois de modificar a matriz e deixarmos a cidade de batalha de vanguarda, haverá uma explosão. A expressão de Long Qiudao se enrijece e ele pisca. Eu deveria ter talvez mencionado isso. Xiao Tian respira fundo, parecendo um pouco constrangido. O que você quer dizer com talvez? Zhong Yangmin finalmente entendeu, olhando para Long Qiudao com espanto. A matriz explodirá depois que você a modificar. Long Qiudao ficou um pouco confuso. Não foi Xiao Tian quem disse que temos que destruir todos os rastros após o assassinato. Xiao Tian ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente falar. Eles devem ir embora depois de fazer a doação, certo? Eles não vão pensar que estão seguros só porque doaram e depois ficaram lá. Vão? Esse clã Runa de Sangue, eles não deveriam ser tão tolos, certo? Zhong Yangmin e Long Qiudao usaram expressões sérias. Eles definitivamente não são tolos. Todos eles já deveriam ter ido embora. Depois de dizer isso, a cabine ficou em silêncio mais uma vez por um longo tempo. Finalmente, Xiao Tian fala: tenho certeza de que está tudo bem. Vamos nos apressar para casa. Já está quase na hora do café da manhã. Do outro lado, no campo de batalha da chama meteórica, um grupo de guerreiros do clã Runa de Sangue está reunido. Eles estão sentados no chão, tentando acalmar seus medos quando, de repente, um deles dá um tapinha no peito e diz ao companheiro: por que estou me sentindo um pouco desconfortável? Devemos nos apressar e sair deste lugar problemático. Mas o outro homem parece desdenhoso. O que há para se preocupar? Vimos aquele monstro mascarado sair pelo portão da guerra. Você ainda está com medo? Sim. Vamos descansar um pouco e depois limpar a cidade inteira. Essa é a área mais adequada para instalar o portão da guerra. Quando os chefes superiores enviarem pessoas, poderemos ganhar mérito por manter nossa posição e não recuar. De repente, um líder de esquadrão pergunta atordoado: isso é estranho. Por que de repente ficou claro? Bum! Uma enorme nuvem em forma de cogumelo se ergue no céu. Naquele momento, todos os membros do clã da Runa de Sangue encontraram suas avós. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.